Nosso estudo de hoje é a lição 57 do livro Bênção da Paz, que tem como título Progresso e Amor. A caridade jamais acaba. Paulo, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Mais atenção para os fenômenos da vida e verificaremos a instabilidade de todos os processos de aperfeiçoamento a que se atrela o carro evolutivo, com exceção do amor, que lhe sustenta as bases eternas. Muitas vezes afligem-se os cultivadores da fé perante os exotismos que surgem nos caminhos do povo, nos tempos de mais intensiva renovação. Obviamente é preciso guardar a chama da confiança em Deus com absoluta fidelidade às leis do bem eterno, a cavaleiro de quaisquer extravagâncias que alguém nos queira impingir. Todavia, com a nossa lealdade ao Senhor, é forçoso não conturbar a nossa tarefa com receios pueris. A caridade jamais acaba, asseverou o apóstolo Paulo, guiado pela inspiração divina. Remontemos ao passado e observaremos com apoio na história que as definições propriamente humanas sofrem transformações incessantes. Leis terrestres, com raras exceções, são muito diferentes de século para século. A ciência é sempre clara no propósito de acertar, mas é um quadro de afirmações provisórias, lidando incessantemente a caminho de mais amplos contatos com os princípios que regem as atividades do universo. A cultura intelectual assemelha-se a largo movimento de ideias que procura esquecer a maior parte das concepções que valorizava ontem para lembrar o que precisa estudar hoje, de modo a atingir o que deva ser feito amanhã. E a arte modifica-se de época para época. Progresso na essência é mudança com alicerce na experimentação. Tudo na superfície da vida é transformação permanente, mas por dentro dela vige o amor invariável. Não te assustes assim diante das inovações que caracterizam o espírito humano, insatisfeito e irrequieto até que obtenha a madureza necessária à frente do mundo e do universo. Cultiva o amor que constrói e ilumina na esfera de cada um de nós para a imortalidade, de vez que, enquanto aparecem e desaparecem as inquietações humanas, a caridade jamais acaba. É interessante que, nesse convite que nós recebemos nessa vida, de trabalhar um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, da qual eu faço parte há 19 anos, eu me lembro de um dos encontros, a gente teve contato com uma frase do Leonardo da Vinci, e que o Leonardo da Vinci ele falava assim: a simplicidade é o auge da sofisticação. E a gente para meditar profundamente nessa frase, a gente esgota todas as formas de sofisticação. Fonoaudiólogo aqui, sofisticação. Então o que acontece? A gente precisa esgotar todas essas etapas, para quê? Para que a gente daqui a pouco descubra que o segredo está no mais simples. Está naquele contato direto com a natureza, num local onde o ar seja o mais puro possível, com o barulho da água ou da cachoeira, ou a água do mar, ou a água de um rio do lado, com canto de pássaros, enfim. Acaba sendo o local mais acolhedor e o local mais renovador, inspirador para todas as coisas que acontecem no mundo. Pegando esse paralelo, a gente vai vivendo etapas por etapas evolutivas para descobrir que o caminho de tudo e a única coisa que fica invariável é o amor, é a caridade. Emmanuel hoje ele pega o texto de hoje para falar assim, mais atenção para os fenômenos da vida, e a gente vai verificar uma instabilidade, instável, aquela coisa que está o tempo todo mudando em tudo que acontece, com exceção do amor, porque o amor é que sustenta as bases eternas, e o amor é interessante, né? Ele vai se formando aos pouquinhos, dentro da mente, dentro do coração das pessoas, mas aquilo que se formou fica. E aquilo que se formou vai esperando que o restante também se transforme com o tempo, até o dia que a gente virar realmente homens amor. E aí a gente não vai estar mais na condição de homem, a gente vai estar na condição angélica. A gente encontra pessoas assim, volta e meia, como se fossem ovelhas negras aqui no meio da gente, né? Pessoas que transbordam amor de maneira que estranha a todos nós, porque a gente não está acostumado com isso. Então, agora eu estou falando do próprio Chico Xavier, de um Gandhi, da Madre Teresa. A gente vai encontrar pessoas, meu Deus, eles vieram de onde? De que planeta eles vieram? Porque daqui da Terra não tem como eles serem, eles são ovelhas negras mesmo pra gente. Então, parece que fora do habitat vieram só para ensinar, não sei de onde. Mas a gente vai descobrir que todos nós
desde o mais selvagem, abrutalhado, até o mais inteligente ou mais moralmente desenvolvido aqui na Terra, nós temos essa centelha do amor. Tem um texto no Evangelho maravilhoso, no capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da lei do amor, amar o próximo como a si mesmo, ele fala assim, né? Todos na Terra têm esse sentimento, alguns ainda desenvolvem por seres inanimados, ou então você tem algumas pessoas da sua afeição, mas todos têm esse sentimento de amor. E a gente está simplesmente, ao longo das experiências aqui na carne, aprendendo a estender cada vez mais, a aumentar cada vez mais esse sentimento por todas as pessoas que a gente tem contato ao redor do mundo nas existências. Então, a gente até vive os exotismos, aquilo que é exótico, os modismos, e modismo que a gente estranha hoje, porque eu, por exemplo, eu começo a olhar os costumes da década de 50, as roupas que as pessoas usavam na década de 50, depois o contraste com a época dos hippies, aqueles óculos grandes, aquelas calças boca de sino, são os exotismos de cada época, né? E daqui a pouco começa a ver os comportamentos dos anos 80, dos anos 90, as roupas como é que mudam, e ele vem falar que não é só roupa, ele vem falar de cultura, ele fala de leis terrestres, as leis elas mudam de século para século, então é impressionante, porque as leis do século XIX são completamente diferentes das leis do século XX, já tem muita lei do século XX hoje, que a gente olha para trás e fica, meu Deus, como é que podia ser uma coisa dessa? Por exemplo, homens e mulheres não tinham direitos iguais até 1988. A gente para ler o Código Civil do século XX e fica, meu Deus, se depara com cada informação, né? Ela está mudando o tempo todo. A ciência também, o Emmanuel até fala interessante, né? É um quadro de afirmações provisórias, porque a gente pensa que conhece a ciência e daqui a pouco a gente começa a descobrir mais e mais e mais detalhes que influenciam nisso. Mas como a gente tem o conhecimento provisório que está funcionando dentro de uma probabilidade agora, a gente acredita naquilo como verdade. E depois ele fala da cultura intelectual, que vai modificando o tempo todo, a arte modifica-se. Mas, na verdade, tudo isso está formando o quê? Está formando o amor, que é a base de tudo. E conforme o amor vai desenvolvendo, esse amor ele vai preenchendo, ele vai dominando. É como se a gente pudesse fazer uma comparação aqui. Vamos colocar a cor vermelha, já que se pinta de vermelho o coração, né? E vamos imaginar que a gente tivesse o coração aqui agora na frente de uma criança, a gente só tem autorização para caminhar, para ir para mundos mais bem-aventurados, quando a gente tiver mais amor dentro do coração. Então a gente começa a pintar e vai de existência e existência, vai pintando um pouquinho daquele coração. Quando o coração já estiver pela metade pintado, opa, a gente já pode ir para a regeneração. E daqui a pouco, chegar na regeneração, a gente vai pintar mais um pouco, daqui a pouco vai para o mundo de Tosa. Como diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a categoria dos mundos. E só vai chegar lá no mundo celeste mesmo quando tiver com o coração todo pintadinho de vermelho. Agora seria tão fácil, né, se fosse só com lápis de cor, mas não é. É através de muito suor, de muito respeito com o ser humano, é de observar cada etapa e pensar assim, eu não vou conseguir modificar ninguém. Eu tenho que respeitar a pessoa do jeito que ela está hoje e oferecer elementos para que ela desperte para a busca da verdade também. Ela buscando a verdade, aí sim o caminho vai para frente. Mas a gente, dentro do nosso ego aqui na Terra, a gente tem um péssimo costume de achar que a gente é que vai modificar, que vai alterar a vida das pessoas. E não é, de forma alguma. Aliás, você pode ser o instrumento para mostrar a ela o caminho do Cristo e é ela que vai buscar o caminho para se alterar. Mas se ela não buscar esse caminho, você só fez a sua parte de mostrar ali o caminho do Cristo, o caminho, verdade e a vida, mas vai ter que aguardar o livre-arbítrio dela, porque o livre-arbítrio vai ser sempre respeitado. Mas a gente vê que tudo na superfície da vida é transformação permanente, mas por dentro dela vige o amor invariável. Então ele coloca aqui, Emmanuel, para a gente, ó, não te assustes diante das inovações que caracterizam o espírito humano, enquanto ele é insatisfeito, né? Agora, cultiva o amor, a caridade, esse amor, essa chama, ele é o que vai fazer a diferença. E a gente arrisca aqui dizer, né, que cada vez que a gente acende filetas de luz, são essas filetas que vão fazendo a diferença para a gente
para daqui a pouco a gente se transformar em luz por completo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.